Não, mas não, desculpe lá, não começa a gravar já para o WhatsApp ainda.
Então, a nossa Assembleia de Freguesia. Temos aqui uma série de situações, portanto, isto é a terceira reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do quadriênio de 25-29 e temos aqui algumas substituições que eu vou enumerar. Ora bem, então temos Nuno Gonçalves em substituição de Maria Madalena Pestana de Vasconcelos, do CDS. Temos Rita Paixão Nunes da Fonseca em substituição de Francisco Pedro Santos Miranda Ferreira. Temos Ricardo Paes em substituição de Nelson Rocha, do Bloco de Esquerda. Peço desculpa, a Rita Paixão é do LIVRE. Esqueci-me de enumerar. E pronto, estas são as substituições que temos, são 3 substituições. Entretanto, recebemos uma carta de um dos eleitos, de uma das eleitas, Maria de Fátima Correia de Paiva Caçador Ferreira, que pediu a renúncia ao mandato. E, portanto, como pediu a renúncia ao mandato, vai entrar a pessoa que estava a seguir na lista do PS e, portanto, vai tomar posse agora. E então peço, por favor, a Helena dos Santos Graça Ferreira para vir fazer a sua declaração. E pedi-lhe para trazer o cartão de cidadão, por favor. Temos ligação já ao Facebook, não já? Está já ligado a transmissão. Ok, muito obrigado. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investida. Muito obrigado. E seja muito bem-vindo à Assembleia de Freguesia de Lumiar. Entretanto, temos aqui outra situação que eu penso que todos os líderes de bancada já têm conhecimento. O Executivo, na pessoa do Sr. Presidente, solicitou que se introduzisse mais um item na ordem de trabalho e, portanto, como não foi apresentada dentro dos prazos normais, eu vou pôr, pois logicamente, à votação desta Assembleia a possibilidade de incluirmos mais um ponto na nossa ordem de trabalhos. Portanto, o ponto em questão é o regulamento da Unidade Local de Proteção Civil da Freguesia de Lumiar, será o 8º ponto, e, portanto, punha à votação a admissão de mais este ponto da ordem de trabalho. Quem está contra? Eu não percebi nada. Eu estou contra porque eu não percebi, não sei até que estamos a tratar. Sr. Presidente, tem alguma informação sobre esta situação? Muito obrigado. Cumprimentar todos o Sr. Presidente de Mesa, cumprimentar os senhores deputados, membros da Assembleia de Freguesia, cumprimentar o resto dos membros do Executivo. Agradecer a oportunidade de colocar esta questão ao plenário. Eu enviei na passada semana, no fim da semana, um pedido de inclusão de um ponto adicional que é o regulamento da Unidade Local de Proteção Civil. Remeti por e-mail esse pedido, juntamente com a disponibilidade para reunir ao abrigo do direito de oposição. Constato agora que não terão todos recebido esse e-mail. E, portanto, seguramente que alguns receberam, ele foi enviado apenas um e-mail com distribuição para os vários e houve 3 forças políticas que deram resposta e, portanto, ele terá chegado. Portanto, eventualmente poderá haver, depois confirmarei com aqueles que não receberam qual é que terá sido a limitação. Mas, de qualquer forma, o pedido que o Executivo deixa aqui ao plenário é a admissão de um ponto
que é a aprovação do regulamento da Unidade Local de Proteção Civil, que já esteve em consulta pública, não houve nenhum contributo, portanto ele está exatamente igual como foi feita a publicação em Diário da República, nesse sentido, e portanto o que pedíamos era que ele pudesse ser admitido para esta Assembleia, para poder ser votado e passarmos a ter então em funcionamento pleno a Unidade Local de Proteção Civil. Portanto, lamento às forças políticas que não receberam a informação. De qualquer forma, fica este pedido à Assembleia para que ele possa ser admitido e votado para podermos ter a unidade local em funcionamento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Posso só fazer um comentário, Sr. Presidente? Faz favor. Pronto. Eu, de facto, estive agora a confirmar, e no e-mail da disponibilização para a reunião de direito à oposição está lá, de facto, um anexo. Agora, isto deveria ter sido colocado juntamente com os outros documentos a virem para a Assembleia. Eu, na altura, nem liguei para o documento porque digo assim, bem, pronto, isto depois vai ser colocado nos restantes documentos e nós vamos ver isso. Vamos lá ver. Não podia seguir com os outros documentos porque ele verificou-se que foi um erro e que estava em falta e que era um documento importante para entrar na Assembleia e, de facto, não há dúvida, não foi entregue na altura devida. E, portanto, tendo em conta a importância que tem, o Executivo pede para esse documento ser incluído. A Assembleia é soberana e a Assembleia é que tem que decidir se é aceito ou se não é aceito. E eu lamento desde já que não tenham recebido essa documentação. Pronto, o Sr. Presidente tinha-me dito que ia falar com todos os chefes de bancada e ia explicar a situação. Pronto, pensei que a situação teria sido feita dessa maneira. Agora, acho estranho que não tenham recebido. Segundo o que o Sr. Presidente está a dizer, os e-mails foram enviados. Não sei se houve algum problema, mas no envio dos e-mails, não sei, enfim. Mas, enfim, a questão é esta. Eu solicitei pôr o documento à votação. Quem achar por bem votar contra, vota contra. Quem achar por bem votar a favor, vota a favor. São vocês que decidem. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção do Chega. E, portanto, temos 18 votos a favor e temos uma abstenção do Chega. Muito bem. Então, deixem-me referir que na ordem de trabalho vai aparecer o número 8, portanto, já dentro da ordem do dia, o número 8, que é o regulamento da Unidade Local de Proteção Civil da Freguesia do Lumiar. Em seguida, temos aqui mais uma situação. Este ano, esta Assembleia, temos estas situações. Temos aqui outra situação, que eu também fui apanhado desprevenido por esta situação e peço desculpa por isto. Nós não temos ata da última Assembleia de Freguesia. Portanto, a ata não foi feita. Fui informado só hoje que essa ata não estava feita. E, portanto, eu vou-vos pedir desculpa a todos, mas essa ata vai ser votada na próxima sessão. Nessa sessão serão votadas duas atas. A ata da segunda sessão e a ata da terceira sessão, que é esta que temos aqui, em que estamos hoje presentes. E pronto, estamos agora a entrar na parte das moções, recomendações e Sr. votos. Presidente, já agora, antes de iniciarmos, então queremos fazer um ponto de ordem à mesa também, se puder ser. Quem é que... Eu. Então, o que nós queremos dizer é que no nosso voto de saudação número 4, ao 25 de Abril e à democracia,
há uma gralha, portanto, onde se vê 51º aniversário, deve-se ver 52º aniversário. E, portanto, Pois, ok. Podia-me ter dado um bocadinho que eu já ia falar em todas essas não, situações. é que há mais situações. Há sim. mais situações, é isso que eu ia dizer. Há mais situações, sim. Então pronto, então já que se adiantou e diga então de sua justiça até ao fim. Faz Então, favor. pronto. As outras situações é na moção número 3 da Iniciativa Liberal, a atribuição de apoio com base em indicadores de desempenho. A moção vem com logotipo e rodapé da Assembleia de Freguesia da Ajuda. Suponho que não é para esta. Tal e qual como a recomendação número 2, também tem da Iniciativa Liberal, também tem o rodapé da Assembleia de Freguesia da Ajuda, também suponho que não seja para esta Assembleia. Pronto. É tudo? Não, há mais duas coisas. A moção número 7 do LIVRE. Nós achamos que é um voto de saudação e não uma moção, portanto sugerimos a troca de moção para voto. Obrigado por estar a fazer o meu trabalho. Nada, sempre às ordens. E no voto de condenação número 1 do CDS, ataque à marcha da vida, não existe no regimento desta Assembleia de Freguesia voto de condenação. Portanto, de acordo com a secção número 2 do regimento, a linha B, artigo 19, existem requerimentos, propostas, moções, recomendações, votos de louvor, saudação, protesto e pesar. Não existe nenhum voto de condenação. Portanto, sugerimos que seja alterado ou então que seja retirado. Muito bem. Muito obrigado. Há mais coisas. Eu queria vos dizer uma coisa. Do LIVRE, temos aqui mais uma situação em todas as propostas do LIVRE. Se repararem, temos aqui o seguinte, diz o seguinte: a eleita do LIVRE na Assembleia de Freguesia de Lumiar, Rita Paixão. Muito bem. A Rita Paixão é a representante do LIVRE na Assembleia de Freguesia de Lumiar, mas está em substituição, não é eleita, portanto, mas está em substituição. Mas tem todos os predicados para estar aqui também. É só retificar aqui a situação destes documentos apresentados pelo LIVRE e esclarecer todos que, de facto, pronto, poderiam dizer e poderiam verificar isto e pronto, está esclarecido. Espero que seja compreendido por todos, que é um erro também. O CDS agradecia que verificasse esta situação, como é que querem proceder, tem um bocadinho, vamos, eu vou abrir aqui um bocadinho o discurso às forças partidárias para não perdermos mais tempo, que já vamos, de facto, com algum atraso, e, portanto, agradecia que... E peço que ignorem, então, o logo da Iniciativa Liberal da Ajuda. Pronto, acho que isso é irrelevante. Pronto, acho que é irrelevante, não é? Pois, acho que é irrelevante para todos. Muito bem. Então vamos lá ver uma coisa. Quem quer apresentar as suas propostas ou comentar as propostas das outras forças políticas? Se faz favor. Foi o primeiro a levantar a mão, se faz favor. Vamos. Também temos que dividir isto. O primeiro a levantar a mão, em memória... Ora bem, então, quero começar por saudar os fregueses do Lumiar, todos aqueles que estão aqui presentes e aqueles que nos estão a ver remotamente. Quero também saudar o Sr. Presidente da Mesa e toda a mesa. Saudar também o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, restante executivo. Saudar os colegas da Assembleia de Freguesia e saudar os funcionários da Junta e ter a certeza que isto tudo está a ser filmado e bem filmado, porque senão vamos ter aí uns 10 mails ali do nosso colega do Chega a dizer que quer a intervenção dele e não a tem filmada. Portanto, se estiver tudo a ser filmado, é bom, não é? Exatamente.
Temos hoje um vasto número de propostas no período antes da ordem do dia e, portanto, passo a comentar pontualmente o sentido de voto que nos mereceram. Começo pela moção número 1, metropolitano PSD. O PSD traz a esta Assembleia novamente a questão da linha em laço. Compreendemos que o PSD pretenda reforçar este tema junto deste novo Executivo, ainda que seja um tema que o Presidente Ricardo Mexia já tenha endereçado no anterior mandato. Infelizmente, ainda sem que o Governo e a administração do metro tenham alterado a sua posição. A moção defende o que subscrevemos como a melhor solução para a população do Lumiar e, portanto, votaremos favoravelmente. A moção número 3, a tal do rodapé, que é a atribuição de apoios com base nos indicadores de desempenho apresentada pela Iniciativa Liberal. Nesta moção trazemos e focamos a transparência e eficiência dos resultados como um princípio. Sabemos que os apoios a associações são difíceis de objetivar, existindo critérios difíceis de medir, muitas vezes com racionais de atribuição históricos, onde a eficácia do apoio é difícil de avaliar. Importa apoiar e importa saber se cada euro gasto está a gerar valor real para a comunidade. É preciso medir para decidir melhor e apoiar de forma certa. Um grande desafio para qualquer executivo de junta. É por isso que a Iniciativa Liberal reforça que todos os apoios devem responder a metas concretas e mensuráveis e divulgadas no site da Junta de Freguesia, bem como as avaliações posteriores. Uma medida justa e que permita que qualquer cidadão possa consultar e ver os resultados. O objetivo não é a burocracia, é a justiça e eficiência, para que as associações da freguesia sejam mais fortes e que o contribuinte saiba como é que o seu dinheiro está a ser usado. A moção número 5 é a proposta de Comissão Permanente da Higiene Urbana do LIVRE. A higiene urbana é um tema sério e de legítima preocupação na nossa freguesia. Um problema que está muito melhor do que esteve no passado e no qual este Executivo tem dedicado a maior atenção, sobretudo na dotação de meios e recursos adequados. Criar uma comissão permanente com poderes de monitorização, fiscalização contínua e propostas de medidas corretivas ao Executivo é, na nossa perspectiva, uma ingerência direta no mandato que os eleitores lhe conferiram a este Executivo. O Executivo foi eleito com um programa sufragado pelos residentes do Lumiar. Tem legitimidade democrática própria para gerir os serviços da freguesia, incluindo a higiene urbana, e para responder pelas suas opções perante os eleitores, repito, perante os eleitores e perante esta Assembleia. Não é papel da Assembleia de Freguesia, nem dos seus membros, assumir funções de natureza executiva, razão pela qual iremos votar contra. A moção número 7, que é a tal que deveria ser um voto de saudação, mas que nós comentamos como moção. E, portanto, começamos por essa nota. Um documento que está mal classificado, o próprio título sinaliza um voto de saudação e não uma moção. Quanto ao conteúdo, subscrevemos as alíneas A, B e C deste voto. Os 52 anos do 25 de Abril, as celebrações pacíficas, os capitães de Abril e todos quantos lutaram e continuam a lutar pelo Estado de Direito Democrático. Não podemos, porém, subscrever a linha D, que saúda especificamente a Associação 25 de Abril. Eu quero relembrar a esta Assembleia que foi esta a associação que, no primeiro ano de vida da Iniciativa Liberal, impediu o partido de desfilar no cortejo da Avenida da Liberdade para, precisamente, celebrar a liberdade. Qual ironia maior? Proibir a celebração da liberdade. Celebramos a liberdade, mas abstemo-nos em saudações à Associação 25 de Abril. Moção número 8, Mega Crack. O Mega Crack Clube, no Alto da Faia, em Telheiras, já foi um dos melhores ginásios de Lisboa. Durante mais de 30 anos foi uma referência desportiva para os residentes do Lumiar. Em abril de 2022, foi forçado a encerrar na sequência de uma disputa judicial com a Câmara Municipal de Lisboa. Desde então, o edifício está abandonado, vandalizado e degradado. A Iniciativa Liberal traz novamente este problema a esta Assembleia, para que o novo Executivo se envolva naquilo que urge exigir da Câmara Municipal de Lisboa. A megaestrutura é um ativo público desperdiçado e a deteriorar-se. É um foco de insegurança para os moradores da zona. É uma desvalorização do património de quem ali investiu em habitação.
e a freguesia precisa do mega crack como alternativa desportiva a preços acessíveis. As opções privadas como o Homes Place ou o Supera apresentam uma oferta a preços que excluem muitos residentes, nomeadamente os mais jovens, os séniores e as famílias. Urge que a Junta volte a este assunto neste novo mandato e estabeleça os contactos necessários com a Câmara Municipal de Lisboa para requalificar e reabrir o espaço. Defendemos uma concessão a privados, num modelo sem custos para o horário público, modelo que já provaram funcionar, quer nos Olivais, quer no Arieiro, com mensalidades a preços especiais para os residentes. E esta moção exige mais da Câmara Municipal de Lisboa. Enquanto a solução definitiva não chega, importa que o imóvel seja limpo e devidamente vedado para não continuar a alimentar o sentimento de insegurança de que a população da zona padece. É uma questão de não desperdiçar o que é público e devolver à freguesia aquilo que ela merece. Recomendação número 1, em defesa da linha em laço do Metropolitano de Lisboa. A iniciativa liberal defende a linha em laço como a solução mais adequada para os residentes do Lumiar e acabámos de o dizer na aprovação da moção número 1. Contudo, esta recomendação requer do Executivo uma lista de diligências formais que, na nossa perspectiva, é excessiva, prescrita e desproporcionada. Isto não é uma recomendação, é uma instrução de gestão ao Executivo. A Assembleia de Freguesia tem o papel de fiscalizar e recomendar orientações, não de ditar ao detalhe como o Executivo deve organizar a sua agenda institucional. Fazê-lo desta forma é, para nós, uma clara ingerência no modo de atuação do Executivo, que tem autonomia para decidir quais os instrumentos mais adequados, a que entidades recorrer e em que sequência o deve fazer. Por esta razão, votamos contra esta proposta. Recomendação número 2, o estacionamento no mercado do Lumiar. O parque de estacionamento do mercado do Lumiar está a ser usado como um parque de periferia para quem chega a Lisboa, pela calçada de Carris, e ali deixa o seu carro durante todo o dia. Esta situação ganha ainda mais importância com o mercado prestes a retomar a sua atividade plena. E a falta de estacionamento pode ditar o insucesso desta iniciativa a curto prazo. A isto junta-se o estado de degradação do espaço. Pavimento em mau estado, sem sinalização, sem iluminação suficiente e sem qualquer controle de permanência ou tarifação. Pelo que recomendamos que a Junta volte ao contacto com o EML e com a Câmara Municipal de Lisboa para que se consigam soluções urgentes para o problema. Este problema já tem anos e não há uma solução, um compromisso temporal da Câmara Municipal de Lisboa para a sua resolução. É urgente requalificar o espaço, sobretudo numa altura em que queremos que este mercado vá abrir e que volte a ter que seja um polo aglutinador da freguesia do Lumiar. Pavimentação, demarcação de lugares, reforço de iluminação, criação de lugares para mobilidade reduzida e um espaço reservado aos comerciantes do mercado e para cargas e descargas. É uma medida de bom senso e de defesa do comércio local e da identidade da nossa freguesia. Finalmente, a recomendação: o Lumiar não pode ficar fora deste jogo de pádel. Com esta recomendação, pretende a iniciativa liberal que o Executivo volte a este tema junto à Câmara Municipal de Lisboa. A população do Lumiar pratica cada vez mais a modalidade e vê-se continuamente e imperativamente obrigada a procurar soluções fora da freguesia. Entendemos como da maior importância e num prazo razoável, mas rápido, que a Câmara Municipal de Lisboa crie condições para lançar um procedimento concursal que avalie o interesse de operadores privados e a investir num espaço camarário adequado da freguesia, de modo a instalar e explorar uma infraestrutura de pádel com escala economicamente viável. Isto permite dotar o Lumiar desta oferta desportiva para milhares de residentes e não implica recurso a investimento público, permitindo condições vantajosas para os residentes. No âmbito da requalificação da atratividade da zona do Lumiar Centro, a disponibilidade do espaço situado entre a Rua Luís de Freitas Branco e a Avenida Padre Cruz parece-nos um local de eleição, inserido numa dinâmica que passa pela zona do mercado, pela Praça Verde e da futura zona de lazer da Manuel Valadares. Obrigado. Muito obrigado. Peço desculpa, mas há bocado não disse o seu nome para ficar registado: Francisco Benítez, Iniciativa Liberal.
João Condesse. Partido Chega. Nuno Gonçalves, é para falar sobre o voto? Sim, diga, por favor. Então, relativamente aqui ao voto de condenação e à questão que foi levantada pelo grupo do PS, nós propomos alterar a designação para voto de protesto e achamos também, acho que não faz sentido o regimento, se calhar era de se tentar ver uma alteração a este regimento, porque deve ser permitido haver votos de condenação e de repúdio também. E não só, os votos já estão definidos no regimento. Muito, portanto, a nossa muito bem, alteração portanto passa para protesto. voto de protesto. Ok. Tá bem? Essa situação do regimento será feita noutra altura. Muito obrigado. João Condesse, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes aqui na Assembleia, na pessoa do Sr. Presidente da Mesa. Cumprimento também os colaboradores, que permitem que nós estejamos aqui, mais uma vez, a celebrar a política na nossa freguesia, não é? Então vou tentar aqui fazer uma passagem por uma série de propostas. Não vamos abordar todas, mas já vamos ver, achamos aquilo que é mais importante. Sobre a moção do PSD, nós defendemos a linha laço, já subscrevemos no passado o abaixo-assinado de todas as forças políticas a defender esta linha, todas exceto o PS, na altura o PS acho que não subscreveu. A nossa freguesia e toda a zona norte da cidade e até da área metropolitana de Lisboa vai ser gravemente afetada se nós não tivermos acesso à linha em laço, porque a necessidade de termos que estar a fazer transbordos vai atrasar muitíssimo a entrada das pessoas e muita gente certamente vai optar por usar carro, mais carros na cidade, mais gasto, mais consumo, etc. Por aí fora. Se ao cúmulo, se o governo do PS tivesse gasto 20 milhões de euros naqueles viadutos ali do Campo Grande novos, seria ao cúmulo se o governo tivesse gasto 20 milhões de euros e nós não tivéssemos 20 milhões de euros para fazer 2 viadutos para podermos ter a possibilidade de ter enlace ou circular e depois não pudéssemos ter o acesso à linha circular, à linha enlace, digo. Portanto, era estranho e não faria qualquer sentido, não é? Portanto, damos todo o nosso apoio a esta moção. Moção 2 da CDU, nós concordamos com a intenção de saudar a Constituição, não concordamos com o conteúdo, achamos que há aqui um bocado um aproveitamento ideológico, não é? A defesa de uma visão revolucionária, confrontacional, luta de classes. Aliás, isto é um foco um bocadinho também como é apanágio da esquerda, esta forma de colocar as situações, não é? E direitos, e às tantas perguntas assim, mas ouça, mas aí não há deveres? Não há deveres também? É que, se calhar, pouco ou nada se fala de deveres, não é? E, de facto, se houvesse mais deveres, eventualmente havia muita coisa que melhorava, não é? Respeitar os outros cidadãos, os bens dos outros cidadãos, a sua liberdade de expressão, por aí afora, não é? Enfim, pronto. Portanto, não vamos poder acompanhar esta parte. Também saudamos concordamos em saudar o início do poder local democrático, mas lá está, pronto, mais uma vez é uma visão assim um bocado histórica, e nós temos que olhar para o futuro, não é? Ok, começámos a ter um poder local democrático, eleições autárquicas, etc, fantástico, mas nesta altura do campeonato, temos que olhar um bocadinho mais para a frente, não é? Temos que trabalhar mais a prosperidade, melhoria de condições das populações, trabalhar com mais ética, pensar no bom nome das autarquias e do país. Nós temos dezenas, centenas de casos de autarcas com processos em cima, com processos de corrupção, de tráfico de interesses, de usurpação de poder, e, enfim, utilização de meios públicos por aí afora, quer dizer, é por aí que a gente tem que ir, temos que melhorar tudo isso, ok? Pois, em relação ao IEL, a gestão dos apoios da Junta, moção 3 da IEL, nós defendemos de facto uma gestão mais rigorosa e por isso temos vindo a exigir os relatórios de execução dos projetos que são apoiados. Já por diversas vezes fizemos esse pedido e ainda não foi possível isso aparecer no site.
Mas não podemos cingir-nos. Eu fiquei, pelo menos, a ideia que eu tiro desta moção é que não podemos cingir-nos aos critérios numéricos. Quer dizer, é coisa muito numérica. Nem podemos comparar depois aquilo que não é comparável. Quer dizer, há determinados tipos de apoio. Sei lá, um exemplo. Se eu tirar meia dúzia de pessoas do desemprego através de um programa de formação para eles serem empregados, ou de recuperação de gente que está num caminho de adição, drogados, foi só meia dúzia, quer dizer, mas se calhar tem muito mais impacto na realidade, na vida dessas pessoas, das famílias e da freguesia, do que se eu fizer um programa em que leve centenas de miúdos, pá, e de jovens numa atividade recreativa. Ok, é fantástico também, mas quer dizer, há coisas que isto não é comparável assim só por números e por indicadores. Ok, portanto, acho que é preciso ter um bocadinho, pronto, de atenção a isto. Portanto, nós não concordamos aqui com aquela obrigatoriedade que é definida no ponto 2, de todas as métricas que são indicadas, e também não concordamos com a ideia da comparação dos projetos, a comparabilidade dos projetos, exatamente por este motivo que eu expliquei. Há alguns que não é difícil comparar, não é? É difícil comparar, mas pronto. Depois, moção de estacionamento de indivíduo do LIVRE. Fala-se num plano específico que deve ser criado. Eu julgo que este plano já deve existir. Eu não sei, se calhar o Sr. Presidente da Junta poderá também aqui dizer alguma coisa. Eu julgo que este plano já deve existir, já deve existir algum plano de estacionamento. Quando há eventos aqui, dos jogos do Sporting, por exemplo, já deve existir um plano ao nível da PSP, da autarquia, da Câmara, da própria Junta, se calhar. Deve existir qualquer coisa, digo eu, não é? Acho que isto não deve estar assim a ser feito cada um da sua livre iniciativa. E o próprio Sporting também já deve entrar nisso, certamente. Aqui o tema é assim, nós temos 50 mil espectadores, não é? E temos que parar para aí 20 mil, 10 mil carros, não sei. Não é fácil. Cabem se calhar, não sei, 1000 ou 2000 lá no parque de estacionamento do Sporting e o resto tem que ficar aqui à volta, não é? Quer dizer, não é uma coisa que seja assim muito simples. Mas nós temos os parques dissuasores que estão a ser feitos e julgo que até irá ser inaugurado um agora proximamente, aqui Pontinho, se não me engano. E há outros mais perto, há outros aqui mais perto. E portanto, se calhar é mais importante que tudo, era dar informação sobre isto e reencaminhar as pessoas para estes parques. Simultaneamente, fiscalizar os casos que de facto devem ser fiscalizados e aplicar multas aos casos que devem ser aplicadas multas, não é? Porque realmente quando há, inequivocamente, quando um condutor prejudica outro cidadão aqui, para o carro em frente de uma garagem, para o carro ao lado, não permite que ele saia do seu lugar de estacionamento, ou estaciona no lugar do residente e depois o residente chega lá e não tem lugar. E sim, essas coisas devem ser fiscalizadas e devem ser aplicadas multas claramente ou rebocados os carros. Esses casos são casos que de facto devem ter consequências, não é? João Conde, só uma coisa. Temos 21 propostas com uma média de 3, 4 linhas cada uma, dá 80 e tal linhas. Se você for comentar todas as linhas, amanhã de manhã ainda aqui estamos, está bem? Nem pensar nisso, nem pensar nisso. Lá um bocadinho, se faz favor. Nem pensar nisso. Pronto. Depois, em relação ao padel, proposta seguinte. O padel é bom para a saúde, sem dúvida, mas, por exemplo, a natação é muito melhor, não é? A natação é muito melhor, as atividades aquáticas ainda são mais, e a maior lacuna desta freguesia é não ter uma piscina. Piscina pública, claro, não é? Pronto. Portanto, no fundo eu acho que... Tínhamos a piscina mega grande e deixámos de ter, não é? Exatamente, é isso mesmo. Portanto, eu acho que aqui devemos caminhar para ouvir a população, auscultar a população e ver o que é que de facto será melhor em termos desportivos para implementar no espaço que está disponível. Acho que deve ser a população, à semelhança do que já ocorreu, por exemplo, naquele espaço ao lado da Rua Manuel Valadares, não é?
debaixo do viaduto. Em relação ao parque por trás do mercado, nós concordamos com a proposta do parque, só questionamos o tema da relote dos putos. O que é que vão fazer com o relote? Vão mandar os homens embora? Não, enfim, pronto, acho que prestavam um serviço também à freguesia. Os votos de salvação de 1º de Maio do Bloco de Esquerda, o voto de salvação de 1º de Maio do Bloco de Esquerda, nós não concordamos aqui em relação a uma situação, é que fala-se em alguns trabalhadores, não se fala em todos. E depois mantemos aquele espírito confrontacional entre empresas e colaboradores, aquela questão de confrontação entre patrão, empregado, patrão, quer dizer, isto assim não vamos lá, não é? Em relação ao 25 de Abril, também, do Bloco de Esquerda, 2 comentários muito rápidos. Falam na língua de Camões e de Amílcar Cabral. Porquê Amílcar Cabral? Quer dizer, Amílcar Cabral pode ser Samara Machel, Jonas Chavimbi, quer dizer, Amílcar Cabral, não sei porquê, pronto. Depois, a insistência no fascismo, aquela questão de trazer o fascismo para, cuidado, há um papão, isto ainda pode ir parar ao fascismo, é uma chatice. Quer dizer, o próprio Mário Soares já afirmou que o antigo regime, ou o Estado Novo, não foi um regime fascista, foi um regime autoritário, em que não havia liberdade de expressão, cortava-se a liberdade de expressão, mas não era um regime fascista. Portanto, não podemos esta insistência e depois tentaram ligar estes adjetivos aos vossos opositores para tentar descredibilizar. É uma coisa que não... Enfim, pronto. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Pedro Domingos, não é? Domingos? Pedro Domingos do PS, por favor. Bom, Sr. Presidente da Mesa, caros membros da Mesa, Sr. Presidente da Junta, caros membros do Executivo, Srs. membros da Assembleia de Freguesia, caro público, aqui em casa. Sr. Presidente, não me querendo naturalmente imiscuir no seu trabalho e na tentativa que faz da condução dos trabalhos, eventualmente seria bom refletir se faz sentido haver algum limite de tempo, alguma gestão de tempo em algumas intervenções que são aqui feitas. O Partido Socialista... Peço desculpa, estou aqui um bocadinho condicionado. O Partido Socialista traz hoje um conjunto de documentos que considera essenciais, em especial no momento em que estamos prestes a celebrar 2 datas fundamentais para o nosso país. O 25 de Abril, que celebramos esta semana, significou o regresso à liberdade muito desejada, que se consubstanciou nas liberdades de expressão e de associação, na afirmação da dignidade da pessoa humana, nos direitos à igualdade de todos perante a lei, à liberdade pessoal, à segurança, à participação política, à educação, aos cuidados médicos, à habitação e ao trabalho. Passados 52 anos, é imperativo reafirmar esses direitos e essa liberdade, sobretudo num mundo onde extremismos de todo o tipo os querem alienar. Da mesma maneira, o 1º de maio de 1974 marcou o início da construção de um país com organizações sindicais, negociação coletiva e concertação social. A liberdade de trabalhar e defender a dignidade do trabalho deve igualmente ser celebrada, homenageando todos os trabalhadores e trabalhadoras, combatendo a precariedade, os baixos salários que afetam a produtividade e defendendo uma sociedade mais livre, justa e solidária. Falando de liberdade, saúda também o Partido Socialista, Sua Excelência o Presidente da República pela sua eleição, esperando que esta Assembleia de Freguesia se associe a este merecido cumprimento e aos desejos, certamente de todos, de um bom trabalho no desempenho das suas novas funções. Por fim, endereço ao Partido Socialista as suas condolências às famílias de Mário Zambojal, António Lobo Antunes e Madalena Brás Teixeira pela sua partida, sublinhando, evidentemente, o contributo ímpar que deixaram no país. Relativamente aos documentos apresentados pelas forças políticas aqui representadas, entendo o PS fazer algumas considerações. Os eleitos do Partido Socialista associam-se à defesa da linha em laço do Metropolitano de Lisboa
garantindo a existência da ligação direta do Lumiar ao centro da cidade, seja exclusivamente esta solução, seja uma solução complementar, como já foi amplamente discutido e, aliás, declarado várias vezes pelos eleitos aqui presentes do Partido Socialista, medida, inclusivamente, que constou do nosso programa eleitoral. Votaremos, por isso, favoravelmente a recomendação número 1 e a moção número 1 da CDU e do PSD, respectivamente. Saudando o PS o 25 de Abril e o 1º de Maio, na sua própria iniciativa, não poderia deixar de se associar à moção número 2 da CDU, de saudação da Constituição e do poder local democrático, sugerindo, no entanto, que esta moção passe também a voto de saudação. No que diz respeito à moção número 3 da Iniciativa Liberal, e ouvimos aqui o representante da Iniciativa Liberal falar de um documento específico e de uma ingerência na gestão de executivo, quando na prática este documento faz a mesma coisa. Mas, falando especificamente sobre o documento e sobre a atribuição de apoios, embora bem intencionada, esta proposta peca por excesso de tecnocracia. Peço desculpa mais uma vez. O PS defenderá, como é subejamente conhecido, defenderá sempre a boa gestão de fundos públicos. Inclusivamente, o estabelecimento de metas e objetivos é fundamental para assegurar a equidade na atribuição dos apoios, não sendo, no entanto, o único indicador. E embora, reconhecendo o mérito e a boa intenção deste documento, é importante sublinhar isto, embora os impactos diretos e por vezes indiretos sejam possíveis de aferir, muitas vezes existem impactos induzidos que não se conseguem contabilizar. Além destes, muitas associações no terreno têm impactos sociais e humanos incomensuráveis que devem ser salvaguardados numa lógica de gestão que, embora rigorosa, se quer também humana e solidária. E, por este motivo, o Partido Socialista irá abster-se, servindo este excerto de intervenção como declaração de voto. Falando de estacionamento, o estacionamento indevido é um flagelo, como todos sabemos, sobretudo em freguesias com forte componente residencial, como é o caso do Lumiar. A ocupação indevida e abusiva do espaço público, com a apropriação pelo automóvel de espaços destinados à circulação de peões, agrava-se particularmente em dias em que grandes equipamentos, como o Estádio de Alvalade, têm eventos. E o PS, por isso mesmo, associa-se à moção número 4 do LIVRE. Ainda do LIVRE, chega-nos a moção número 5, que propõe a criação de uma Comissão Permanente de Higiene Urbana. Este foi um ponto, como saberão, abordado no nosso programa e, portanto, naturalmente que o PS votará a favor. Os pagamentos em atraso são, muitas vezes, um flagelo que afeta a sustentabilidade de organizações e associações, inclusivamente dos seus projetos. E muitas vezes condiciona também a viabilidade das iniciativas presentes e futuras. A incapacidade da Câmara em cumprir prazos de abertura e fecho de candidaturas, bem como a transferência de verbas contratualizadas, é uma fonte de precariedade, nomeadamente para muitos trabalhadores destas estruturas, e esta precariedade é perfeitamente evitável. E por isso mesmo votaremos a favor da moção número 6. Em relação à moção número 8, é evidente para todos que a situação do mega crack em Telheiras é insustentável. O estado de abandono, de verdadeiro abandono a que chegou este complexo é vergonhoso e tem que ser abordado de imediato. Cabe à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia encontrar uma solução urgente, seja ela qual for. E é importante sublinhar seja ela qual for. Esta moção da Iniciativa Liberal exclui à partida uma série de soluções, nomeadamente uma solução 100% pública apenas por preconceito ideológico, parecendo não saber que existem muitos casos de equipamentos geridos por juntas de freguesia em Lisboa com elevado sucesso. E por esta razão, apesar de reconhecer a urgência do assunto, o PS não se pode associar a estas recomendações. E, portanto, se o texto não for alterado para permitir uma maior abertura de possíveis soluções de gestão, não poderemos acompanhar este documento. Precisamente pela mesma razão, no que diz respeito ao pádel,
apresentamos precisamente as mesmas preocupações. Concordamos com a iniciativa, concordamos com a identificação do problema, mas rejeitamos decidir uma forma de gestão sem estudar primeiro o problema e, neste caso, mais uma vez, por teimosia ideológica. Da mesma maneira, se não for alterado, não poderemos acompanhar. Já em relação ao mercado, o que já está subejamente estudado, ao contrário dos outros assuntos, e aqui falamos do Parque do Mercado do Lumiar, que apesar dos apelos e dos investimentos que têm sido feitos no mercado, continua num avançado estado de degradação e sofre inclusive de uma ocupação incompatível com o normal funcionamento do equipamento. E por isso mesmo votaremos favoravelmente. O meu companheiro de bancada já falou sobre esta questão do voto do CDS. Creio que está esclarecido e, portanto, estando este problema processual ultrapassado, para concluir, gostaria de dizer que o PS rejeita naturalmente qualquer forma de violência, em especial violência contra uma iniciativa democrática e pacífica de direito de manifestação. E que fique absolutamente clara esta questão. Ainda assim, o CDS apresenta um documento confuso, começando no título e acabando nas deliberações. Para além de repúdio a um ato de violência que certamente acolheria a unanimidade dos eleitos nesta sala. Criou uma mistela de considerações ideológicas disfarçadas de factos, desde a proposta de agradecimento a uma organização pela defesa do valor à vida, à censura a alguns órgãos de comunicação social por uma alegada cobertura insuficiente e falta de clareza, rigores e proporcionalidade, sem concretizar esta acusação. E por estes motivos, e para garantir o apoio do Partido Socialista, propomos que sejam retirados os pontos deliberativos número 5 e número 7, bem como a substituição da palavra condenação no ponto 9 por uma questão de coerência, agora com esta alteração que muito bem aceitaram fazer. Caso os pontos 5 e 7, estes que nos parecem extemporâneos, àquilo que é uma boa intenção de uma potencial boa proposta, caso estes pontos sejam retirados, acompanharemos naturalmente o documento. Se assim não for, não poderemos acompanhar, pelo menos nestes pontos específicos. E para já, agradecendo o vosso tempo, são estas as nossas considerações. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixe-me só, caro Pedro Domingos, deixe-me dizer-lhe o seguinte, em relação ao tempo, na Assembleia da República, na Assembleia Municipal, existem tempos. Eu estou aqui nesta Assembleia de Freguesia há mais de 20 anos. A nossa ideia e das várias alterações que fizemos ao regimento foi sempre de nunca introduzirmos tempos. Existem momentos em que há uns partidos que querem falar mais por uma questão específica que é importante para eles, noutras alturas são outros. Portanto, o que nós sempre consideramos, e eu agora como Presidente da Assembleia também considero, acho que tem que haver equilíbrio. E acho que tem que se dar algum espaço para as pessoas, para os representantes do povo do Lumiar, dos vários partidos, poderem falar e terem o seu tempo para falar. Sei que era mais simples para nós fazer aqui uma coisa muito rápida, mas este é o local para nós falarmos. Eu também já estive aí desse lado durante muito tempo e sei que é importante, e muitas vezes quando se está na oposição, é muito importante haver algum espaço para se falar e para se passar a informação que temos junto dos nossos eleitores e dos fregueses do Lumiar. Portanto, a opção que tivemos nesta última revisão do regimento foi essa, continuamos com essa visão, falou-se nisso, mas a sua representante nessa comissão que preparou foi Isabel Vicente, uma pessoa que também já foi Presidente da Assembleia de Freguesia e que tem uma capacidade muito grande e que ajudou muito, também optou por isso e, portanto, penso que chegámos a uma boa conclusão e penso que o regimento está, logicamente, vai ter que ser sempre terá que ter sempre alterado porque não é perfeito, mas penso que ficou bastante bem. Quem mais quer intervir, por favor? Nuno Gonçalves, faz favor. Nuno Gonçalves, CDS-PP.
Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente da Junta, restantes membros do Executivo, caros colegas da Assembleia, relativamente aos vários pontos que temos aqui, relativamente à moção do Metropolitano de Lisboa, nós vamos pedir aqui para nos associarmos a esta moção que foi apresentada pelo PSD e gostaria de me congratular pela alteração ou pelo voto que o PS aqui manifestou. Se essa decisão tivesse sido feita há alguns anos atrás, evitava esta situação que estamos a ter perante a freguesia do Lumiar, onde estamos a deixar 46 mil pessoas em risco de exclusão de transporte em Lisboa. Mas, de qualquer forma, saudamos a vossa adesão a esta iniciativa da linha em laço e congratulamos por isso. Relativamente à moção número 2, a moção da Iniciativa Liberal, que era a atribuição de apoios com base em indicadores de desempenho, nós vamos votar contra só por uma questão que tem a ver com as métricas que são usadas e todo este rigor que está a ser exigido, que pode ser feito de outra forma, que não coloque estas métricas tão exigentes e que estão a ser colocadas. Relativamente à questão também do estacionamento condigno no mercado do Lumiar, eu queria aqui pedir evocar conflito de interesses e, portanto, eu não vou participar nesta votação, sendo só que a votação será feita em nome do Presidente da Mesa, do João Ferreira de Andrade. Queríamos também pedir para nos associarmos ao voto de pesar do recebimento de Madalena Brás Teixeira, do PS, porque temos que enaltecer o trabalho que ela desempenhou durante os anos em que prestou serviço ali no Museu do Traje e, portanto, gostaríamos de associar a este voto de pesar que é apresentado pelo PS. Relativamente ao voto de condenação apresentado por nós, eu gostaria de salientar que, relativamente ao ponto 5, nós mantemos, porque achamos que a cobertura não será de retirar desta moção. E relativamente ao ponto 7, onde fala da dignidade, nós retiramos essa palavra dignidade e pomos pela causa. Não sei se desta forma o PS pode... Pronto, mas essas alterações... mantemos o ponto 5, porque achamos que a cobertura não foi a mais correta e a mais isenta também. E no ponto 7 poderíamos fazer essa alteração, mas como o PS não mantemos como está, então a nossa proposta. E, Sr. Presidente, basicamente seria estes assim, os pontos das várias moções que tenho que chamar a atenção nesta altura. É só. Muito obrigado. Muito obrigado. Rita Paixão, da Livre, faz favor. Sim, podemos esclarecer já. Dê-me só um segundo. Eu queria lhe perguntar, a si, ao PS, enfim, se aceitam a subscrição do CDS neste voto de pesar número 3. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que aceitamos todas as associações aos documentos do Partido Socialista. No que toca a este novo, eu peço desculpa, é um voto de protesto, se não estou enganado. O problema do Partido Socialista, reconhecendo e concordando com a grande maioria do documento, é a mistura aqui de vários assuntos e de considerações que, não sendo factuais nem muito menos unânimes, na nossa opinião, prejudicam aquilo que é a boa intenção e o objeto do documento. Daí a nossa proposta de retirar o ponto 5 e o ponto 7. O CDS propõe uma alteração apenas de uma palavra, para nós não é suficiente e, portanto, nesse caso não poderemos acompanhar. Votam em conformidade. E queria perguntar ao PSD, Marta Vieira, se também aceita a subscrição da moção número 2 pelo CDS. Obrigado. Peço imensa desculpa. Faz favor. Número 1. Tem razão. Número 1. Faz favor, Rita. Desculpe lá este. Era para ficar já tudo arrumadinho, está bem? Peço desculpa. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, saúdo a mesa, a todos os membros do Executivo, a todos os eleitos com assento parlamentar, com assento da Assembleia
e todos os fregueses e pessoas presentes hoje nesta reunião. Há várias coisas que podia dizer, mas para poupar tempo, precisamente porque não é limitado, mas se calhar não era má ideia, vou passar à frente de alguns pontos que já foram referidos, que acompanhamos, nomeadamente várias das propostas que o PS já fez, com alguns detalhes. Em relação ao voto agora do CDS de que falamos, o LIVRE quer propor uma votação por pontos e temos uma declaração a propósito que passo a partilhar convosco. O LIVRE condena todos os atos de violência contra manifestações de um Estado democrático e defende que quem os perpetua estará, como todas as pessoas, sujeito aos procedimentos legais que daí possam advir. Consideramos, no entanto, que o voto de condenação, agora já não de condenação, apresentado pelo CDS extrapola as ocorrências do dia 21 de março. De acordo com a Lei 52/2003, o que regula o terrorismo em Portugal, não se considera um grupo terrorista ou um ato terrorista a associação constituída fortuitamente para a prática imediata de uma infração. Achamos que esta classificação compete ao Tribunal, a quando do julgamento do réu e não à Assembleia de Freguesia. A percepção de que a cobertura mediática tenha omitido ou sido imprecisa é uma percepção e, como tal, consideramos que não passa disso. Em relação ao ponto 7, que acompanhamos as questões do PS, consideramos que é especialmente preocupante. É sim um posicionamento ideológico, na opinião do LIVRE, contrário a toda a evidência em saúde que temos ao nosso dispor, e pelas razões descritas o LIVRE pede a votação por pontos. Em relação precisamente à moção da IEL sobre a atribuição de apoios a associações, é interessante porque o LIVRE também apresentou uma moção relativa às associações, mas com outra visão. Começando por dizer que o LIVRE defende um escrutínio rigoroso, a boa governança, a elaboração e a monitorização de políticas públicas com base na evidência e a avaliação do impacto das intervenções, tanto a nível do Executivo como das associações e organizações da sociedade civil. Uma gestão transparente e eficaz dos dinheiros públicos é um requisito para garantir que as intervenções respondem de facto às reais necessidades dos nossos fregueses. No entanto, consideramos que a moção apresentada pela Iniciativa Liberal reduz as associações a meros executores. Não contempla a enorme diversidade e âmbitos de intervenção das populações que servem e da sua natureza, a duração e o impacto das intervenções. Não considera a origem ou a dimensão dos apoios pedidos para os efeitos, a atribuição dos mesmos e o próprio recebimento. Como não há qualquer referência às dificuldades que tantas associações enfrentam diariamente no seu trabalho diário com a população do Lumiar, que é a que mais fregueses tem entre todas as freguesias do município de Lisboa. Consideramos, aliás, que a realização deste levantamento será do maior interesse. Nesta outra moção a que faço referência, o LIVRE salientou o impacto da diminuição súbita dos apoios da Câmara Municipal de Lisboa no âmbito, por exemplo, do programa BIP-ZIP e a sua divisão em prestações, que teve no trabalho de várias associações locais, como é o caso da AROL, o Centro Social da Mosgueira e outras associações que referimos, grandes efeitos. Algumas destas associações ainda não receberam os apoios contratualizados de 6 meses a 1 ano atrás. Esta é uma das várias situações que asfixiam as associações e as suas intervenções, e sobre as quais não têm qualquer poder de decisão. Neste momento, muitas das associações que foram impedidas de cumprir as metas dos seus projetos por incumprimento da Câmara Municipal de Lisboa seriam penalizadas, de acordo com esta visão que apresentam. Por isso vos pergunto, será justo exigir às associações meramente quantitativamente esta responsabilidade que não lhes é imputável? Portanto, apesar do enorme problema que acabo de descrever, o LIVRE considera que a avaliação é um recurso valioso e incontornável que não pode ser ignorado no contexto do trabalho local levado a cabo pelas associações, mas não desta forma. Como tal, e porque existem vários exemplos de boas práticas do trabalho associativo de avaliação do seu impacto que podem ser adequadas à realidade do Lumiar. Ao reduzir as pessoas e os resultados das intervenções apenas a números, esta proposta põe em risco o bem-estar de inúmeras pessoas que dependem diretamente do trabalho de várias associações na freguesia do Lumiar. Por estas razões, o LIVRE vota contra a moção em causa. Obrigada. Muito obrigado. Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. Eu queria perguntar ao CDS se permite a votação por pontos do seu voto de... Pronto, ou se quer que o documento seja votado por inteiro.
Não, vamos aceitar que seja por pontos. Vamos aceitar que seja por pontos. Ok, muito bem. Agora, queria só salientar uma coisa. Eu não sei porque é que dizem que não é um ato terrorista quando o próprio ato já está classificado como terrorista. Portanto, eu não entendo aqui como é que podem ter esta afirmação aqui nesta Assembleia, dizer que o ato não é terrorista quando o ato está classificado como terrorista. Mas pronto, mas isto são coisas, divergências, que não vale a pena estar a chamar para aqui. Agora, não podemos estar a branquear uma coisa que aconteceu e que está classificada neste momento como terrorismo. Pronto. Muito bem. Francisco Benítez, também foi solicitado que a vossa proposta, tanto do Mega Crack como do Paddle, fosse votada por pontos. Vocês permitem ou querem que seja votada na... Eu não ouvi isso, Sr. Presidente. Peço desculpa. Mas foi dito, acho eu. Não. Foi dito para se podíamos alterar a nossa proposta no sentido de introduzir uma administração pública, uma possibilidade de ser uma administração pública a tomar conta dos espaços. O que para nós não alteramos a proposta porque não conhecemos nenhuma situação. De uma forma ou de outra em que não isso alteram funcione. a proposta, não é? Portanto, muito bem. Pedro Domingos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente para esclarecer. Em relação à votação por pontos deste voto de protesto, o Partido Socialista também, inclusivamente, tinha pedido esta votação por pontos e apenas para esclarecer, a votação por pontos é prerrogativa de qualquer um dos membros da Assembleia de Freguesia, não precisando de concordância por parte do proponente. Não é a prática aqui nesta Assembleia. Não é a prática aqui nesta Assembleia. Creio que é lei geral neste caso. Pronto, então temos feito muitas vezes as coisas mas como é contra óbvio, a lei, mas de facto não é a prática geral. damos todos bem, podemos dar de qualquer maneira, neste latitude. caso, como vai ser votado por pontos, está pronto, Exatamente. e também a Iniciativa Liberal também não vai alterar apenas a sua proposta, para sublinhar, portanto, estamos todos de acordo, ainda bem. para sublinhar Sr. Presidente, este nosso desculpe só, pedido. Não queria entrar em diálogo, mas nós não alteramos a nossa proposta, não é por nenhuma casmurrice da nossa parte. É porque, efetivamente, não conhecemos nenhum caso em que, nomeadamente naquilo que propomos, em que a administração desses espaços feita por entidades públicas tenha resultado. E Muito por isso bem. é que não alteramos. Não é uma Muito questão bem, claro. que tenha a ver com Compreendo. falta de vontade de alterar o documento. Muito obrigado. João Condesse, se faz favor. Portanto, é dizer que gostaríamos de subscrever o voto de protesto do CDS em relação à Marcha pela Vida. Se ele aceitar, nós subscrevemos. Quem mais quer intervir? Excelentíssimo Presidente da Assembleia de Freguesia, elementos da mesa, Sr. Presidente da Junta de Freguesia e membros do Executivo, e aos membros da Assembleia, funcionários e fregueses que assistem a esta Assembleia, muito boa noite. Deixe-me só dizer Ana Paula Santos Amar, Sousa, do peso da Sousa. CDU, que é para ficar. Sousa, Muito obrigado. já agora. Relativamente à moção número 1 do PSD Metropolitano de Lisboa, não compreendemos nem acompanhamos esta cedência ou alteração da opinião do PSD, que opta por escolher, no nosso entender, uma má solução, quando há uma consideravelmente melhor. Portanto, a solução mista não é, de facto, na nossa opinião, a melhor opção. Relativamente à moção número 3, atribuição de apoios com base em indicadores de desempenho, consideramos que seria uma desnecessária burocratização, queria deixar de parte, ou pelo menos em dificuldades, associações com estruturas mais frágeis, pelo que também não acompanhamos. Relativamente à moção número 8, da questão do mega crack, reafirmamos o que temos defendido, inclusive nos últimos 4 anos, temos sempre referido isso, que este espaço deve ser recuperado, colocado ao serviço da população em geral, a preços verdadeiramente acessíveis, com gestão pública e não como parceria público-privadas que, ao contrário do referido na moção, não praticam preços acessíveis, no nosso entender. Relativamente à saudação número 5 do PS, do 1º de maio,
A nosso ver, o que importa é saudar os trabalhadores portugueses pelas suas lutas, resiliência e conquistas, e não os sacrifícios que sistematicamente lhes são exigidos. E por essa razão iremos nos abster. Quanto ao voto de condenação, que já não é voto de condenação, obviamente condenamos este e qualquer ato de violência e que merecem sempre o profundo repúdio, mas não nos revemos, quer em parte do texto, quer em vários pontos deste documento. E como tal, iremos votar contra. E os pontos, o votar por pontos não invalida o texto geral que está no documento, pelo que iremos votar contra. Obrigada. Quem mais quer falar? Marta Vieira, PSD, se faz favor. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia e restantes elementos, Sr. Presidente da Junta de Freguesia e restantes membros do Executivo, colegas de bancada das várias forças políticas e funcionários da Junta, que hoje permitem a realização desta sessão, e a todos os fregueses que nos acompanham aqui e à distância. Muito boa tarde a todos. Permitam-me começar por sublinhar nesta fase inicial de mandato, sim, porque também só fui empossada na última sessão, aquilo que entendemos ser essencial. Clareza, responsabilidade e coerência na forma como esta Assembleia se posiciona perante os assuntos que aqui são discutidos. É nesse sentido que a bancada do Partido Social Democrata considera importante clarificar o seu posicionamento perante os assuntos que aqui são discutidos. Considero importante, designadamente, aqueles que são aqui apresentados no período antes da ordem do dia. Sim, sempre que estejam em causa matérias que já se encontrem em curso por parte do Executivo da Junta de Freguesia de Lumiar, o PSD adotará por princípio uma posição de abstenção acompanhada de declaração de voto. Esta posição visa garantir clareza perante os fregueses. Reconhecemos o mérito das propostas, mas entendemos que quando já existem diligências em desenvolvimento, essas iniciativas podem gerar redundâncias e desvalorizar o trabalho que está em curso. Assim, o Partido Social Democrata procurará manter uma linha de atuação assente na coerência, na responsabilidade institucional e no trabalho desenvolvido pelo Executivo. O Partido Social Democrata analisou o conjunto de documentos, as moções, recomendações e votos apresentados, procurando em cada caso adotar uma posição responsável e orientada para os interesses dos fregueses do Lumiar. De forma geral, valorizou todas as propostas que contribuem para melhorar a qualidade de vida da população, reforçar a mobilidade, apoiar o tecido associativo e promover o espaço público. Sempre que as iniciativas foram equilibradas, execuíveis, respeitadoras das competências institucionais, o nosso sentido de voto foi favorável. Foi esse o caso, por exemplo, das propostas relacionadas com o Metropolitano de Lisboa e com a mobilidade, onde entendemos que diferentes contributos podem convergir num objetivo comum, caso das moções 1 e da recomendação número 1. Assim como propostas que procuram reforçar critérios de apoio como o equilíbrio e bom senso, moção número 3. Em alguns casos, e sempre que tal se justificar, o Partido Social Democrata vai solicitar a que a votação possa ser feita por pontos, permitindo uma posição diferenciada que distingue entre medidas equilibradas e outras que carecem de maior ponderação. Desde já pede à Iniciativa Liberal que possa aceitar a votação por pontos da moção número 3 e ao LIVRE o mesmo relativamente às moções número 4 e número 6. Por outro lado, o PSD não deixou de assinalar a necessidade de rigor no enquadramento das propostas, entendendo que devem respeitar as competências de cada órgão, evitando soluções que possam revelar-se inexecuíveis ou redundantes face ao trabalho já em curso. Neste sentido, em matérias como os apoios a associações, procuramos distinguir entre aquilo que é legítimo recomendar e aquilo que corresponde a decisões de gestão que não cabem a esta Assembleia, o caso da moção número 6. Reconhecemos os problemas existentes, mas entendemos que a sua resolução deve passar pelo diálogo institucional e não pela sobreposição de competências. Também relativamente a propostas que incidem sobre matérias já em desenvolvimento
pelo Executivo, entende que deve existir articulação prévia, evitando duplicações desnecessárias, caso das recomendações número 2 e número 3. Em alguns casos, adotámos por uma posição de abstenção, precisamente por reconhecer o mérito das propostas, mas por não acompanharmos a forma ou o enquadramento como as mesmas foram apresentadas, caso das moções 4 e 8. No que respeita aos votos de pesar do Partido Socialista, o PSD, o Partido Social Democrata, manifesta a sua disponibilidade para se associar aos votos apresentados em reconhecimento das personalidades evocadas e do seu contributo para a vida pública, perguntando, portanto, se aceitam essa associação. Da mesma forma, manifesta também disponibilidade para se associar ao voto de protesto apresentado pelo CDS, questionando essa possibilidade em relação ao voto de condenação, voto de protesto número 1. Dar nota de que, relativamente, independentemente da votação que vai acontecer daqui a pouco, dar nota de que relativamente à moção número 2, o Partido Social Democrata reconhece a importância histórica da Constituição da República e das primeiras eleições autárquicas democráticas enquanto marcos fundamentais da consolidação do regime democrático. Contudo, não pode deixar de assinalar que a presente moção apresenta um enquadramento que não assegura uma visão plural e equilibrada da evolução democrática, nomeadamente por não valorizar de forma equivalente os diferentes momentos da sua consolidação, designadamente o 25 de novembro. Não obstante, o PSD votará favoravelmente esta moção. Relativamente à moção número 5, proposta de uma Comissão Permanente de Higiene Urbana, apresentada pelo LIVRE, dar nota de que, naturalmente, reconhecemos a importância da higiene urbana enquanto dimensão essencial para a qualidade de vida na freguesia, mas não podemos acompanhar a solução proposta. Desde logo porque a criação de uma Comissão Permanente de Higiene Urbana, nos termos em que está apresentada, levanta sérias reservas quanto ao respeito pelo modelo legal de funcionamento dos órgãos autárquicos. A Assembleia de Freguesia tem competências de fiscalização e acompanhamento político, mas não de gestão operacional nem de monitorização direta de serviços ou contratos. Assim, a proposta parece-nos ultrapassar claramente os limites e, portanto, o nosso sentido de voto será contra. Relativamente à moção número 7, também dar nota de que reconhecemos o significado histórico do 25 de Abril, como não poderia deixar de ser, um marco na nossa democracia, mas entendemos que a presente proposta apresenta uma leitura legítima, mas não plural da história, nomeadamente a forma como aborda o período anterior ao 25 de Abril e o processo de descolonização, não refletindo toda a complexidade no contributo das diversas forças políticas na consolidação democrática. O Partido Social Democrata considera que essas celebrações devem ser momentos de união e inclusão. Neste sentido, votaremos contra. Relativamente à moção 8, mega crack, dar nota de que, naturalmente, reconhecemos que esta é uma infraestrutura que poderia ser utilizada na freguesia de outra forma, mas dar também nota de que este é um processo que não parte do zero. Estivemos cá alguns no mandato anterior e ouvimos aqui várias discussões em torno desta infraestrutura e de todas as diligências que, entretanto, o Executivo já fez e que, de alguma forma, se traduziram na cedência de espaços exteriores e de estacionamento. Se era isso e se não queríamos mais. Claro que queríamos mais, mas nestas coisas o tempo, enfim, tem que correr o seu caminho e não podemos simplesmente fazer tábua rasa daquilo que existe. Para além disso, há ainda uma outra questão que todos passamos na zona e vimos, que é a questão do estado em que se encontra o edifício, que implica ali um investimento avultado. Portanto, não é só dizer vamos avançar, é preciso afetação de verba para reabilitação do edifício. Portanto, o Partido Social Democrata reconhece o mérito, mas não pode ignorar o trabalho e o caminho já percorrido e, nesse sentido, vai abster-se. Relativamente à recomendação número 2 da Iniciativa Liberal relativamente ao estacionamento do mercado,
dizer que a este propósito houve uma intervenção neste parque de estacionamento, aliás, desculpem, a intervenção que se sugere por esta proposta da iniciativa liberal já foi objeto de várias iniciativas do Executivo da Junta de Freguesia no mandato anterior. Inclusive houve sessões públicas na altura com o engenheiro Carlos Silva da EML, onde foi explicado como é que seria feita a planificação dos parques na freguesia do Lumiar, como é que eles iriam ser, portanto, como é que seria feita as intervenções que seriam faseadas. Inclusive existe um projeto de requalificação que está em curso a pedido da própria Junta e que está para submissão à Câmara Municipal, que é a proprietária dos terrenos. Neste contexto, a apresentação desta recomendação, sem referência ao trabalho já desenvolvido e ao estado atual do processo, pode contribuir para uma percepção desajustada da realidade e desvalorizar o esforço, entretanto, realizado. Assim sendo, o Partido Social Democrata vai optar pela abstenção. Relativamente à recomendação número 3, Lumiar não pode ficar fora deste jogo em relação aos campos de pádel. Também dar nota de que a identificação deste espaço e a sua potencial utilização para fins desportivos já foram objeto de diligências por este Executivo junto da Câmara Municipal. Nessa sessão pública que vos acabo de referir e que aconteceu durante o mandato anterior, quem esteve presente, e eventualmente isso será documentado, sabe até que nesta zona estava prevista a instalação de uma escola de condução, ideia que acabou por ser abandonada pela EML. Entendemos, pois, que não podemos acompanhar e, portanto, iremos também abster-nos. Deixem-me só aqui que eu fiz. Pronto, dar nota de que, relativamente aos votos de saudação, o Partido Social Democrata manteve uma linha de respeito institucional, valorizando o papel das instituições e das figuras públicas, sublinhando que o reconhecimento deve assentar, acima de tudo, na função e no seu significado para o regime democrático. Falo em concreto do voto de saudação. Caros fregueses, o grupo da bancada do Partido Social Democrata continuará a exercer o seu papel com sentido de responsabilidade, privilegiando soluções concretas, execuíveis e articuladas, sempre com o objetivo de servir melhor os fregueses do Lumiar. E nesta Assembleia analisaremos com rigor e sentido construtivo todas as propostas que contribuam para esse objetivo. Obrigada. Muito obrigado. Eu queria só esclarecer aqui uma situação que foi falada ao princípio, mas se calhar não ficou muito clara e peço desculpa porque todos de facto têm a numeração antiga, mas queria-vos dizer o seguinte, nós tínhamos aqui o que vocês têm como moção número 7, passou para voto de saudação número 7. E portanto a moção número 7 agora é do Mega Crack. Portanto eu vou ter muito cuidado com isso porque quando for da votação, porque eu compreendo que vocês têm isto listado de outra maneira. Mas pronto, o que foi alterado eu vou dizer de novo. Nós tínhamos uma moção número 7 que era sobre o 25 de Abril do LIVRE, que passou para voto de saudação número 7. E então, a moção número 8, que era a do Mega Crack da Iniciativa Liberal, passou a moção número 7. Ok? Pronto, portanto pode haver aqui, eu vou esclarecer isso bem quando for da votação, vou ler o título, que é para ninguém se enganar na votação, mas isto, pronto, aconteceu, acabámos por arrumar aqui esta situação para não haver problemas. Entretanto, eu sei que quero falar, mas nós temos aqui uma situação, como são neste momento já 8:45, por volta das 9 é sempre o momento do público falar e nós gostamos de cumprir esse tempo, porque os nossos fregueses vêm aqui para falar e não podem ficar aqui muito tempo à espera, que é uma falta de respeito por eles. E, portanto, nós vamos continuar, quando acabar, portanto, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pausa, o público vai falar e a seguir vamos pegar neste ponto no sítio exatamente em que estávamos. Quem quiser ainda falar, sei que há pessoas que ainda querem falar sobre o PAOD e vão falar sobre o PAOD. Queria só perguntar, tenho aqui uma indicação também do Sr. Presidente que gostaria de falar, mas é necessário ser agora ou pode ser depois também da pausa e do público? Pronto. Então, peço desculpa, também vai ser logo o primeiro a falar, porque foi o último a pedir, e portanto vamos fazer o seguinte.
15, 20 minutos no máximo de intervalo e depois vamos ouvir o público. Tem com certeza coisas muito importantes para nos dizer e, portanto, temos que os ouvir com todo o cuidado. Até já, obrigado.